Amém. Que seja assim, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Bom dia, amados. Se assentem, por favor. Bem, o Júnior já explicou aqui o propósito dessa reunião com vocês. Solicitou também para a gente fazer assim, uma breve reflexão. E eu me lembrei aqui, domingo passado, foi o dia que nós reservamos para estarmos nos relacionamentos, nos vínculos, né? E Paulo e Mônica juntaram aqui os relacionamentos aqui, Valci trouxe com Zaninha também os vínculos, Lei estava aqui com Dora, Geraldo também veio, Ricardo também convidou alguns irmãos do vínculo dele. Aqui no domingo de manhã, depois do domingo à tarde, eu sei que o Hélio estava com Tânia e outros irmãos, mas cada grupo procurou fazer seu encontro, né? E nesse domingo que passou agora, Paulo tinha sujeitado a fazer uma ceia. Vamos cear. Nós já tínhamos feito essa ceia na quinta-feira, um encontro que a gente faz na casa dele lá com os vínculos diretos, né? Aí estava lá Modesto, estava lá Paulo, estava Ricardo, Wanderson, Edinho também estava, Carlinhos também estava na ceia, né? E eu não sei se eu esqueci alguém, mas a gente ceiou ali e nós conversamos muito ali na ceia sobre algumas verdades sobre a ceia do Senhor. Mas nesse domingo, excepcionalmente, domingo passado, eu me lembrei que houve um tempo na minha vida que eu suspendi a ceia. Estava na caverna de Adulão, em crise com aquela questão que você já deve ter tido também em algum momento, aquela coisa da expressão externa não está condizendo com aquilo que é interno, né? Quando você tem algo externo que não condiz. E eu tinha muito temor. Eu lia e dizia assim para Denise, eu não entendo a ceia, eu não entendo esse mistério. É um mistério, é melhor a gente não fazer. Porque se a gente fizer, a gente vai acabar cometendo pecado, porque a gente não entende a ceia. E a gente ficou aí um ano e pouco, sem cear. Juntei os irmãos, lá do Lão, Fonseca, Companhia Limitada. E aí juntei, conversei com os irmãos aceitaram. Irmãos, é melhor a gente não cear. A ceia, por exemplo, Paulo diz, foi a pergunta que eu fiz na casa de Paulo. Eu falei, por que Paulo disse que não era a ceia do Senhor que eles estavam tomando? Uma resposta subjetiva lá, não, é porque é uma coisa religiosa. Não era esse o tema. Paulo diz que não era a ceia, e ele explica a razão. Ele falou, não é a ceia porque eles estão divididos. E onde há divisão, a ceia é uma expressão externa de algo que não tem valor. Uma igreja dividida, ceiar, é um absurdo. Por quê? É um absurdo? Porque nós fomos chamados para a unidade. Quando a igreja de Corinto apresentou divisão, a pergunta que Paulo fez foi, Cristo está dividido? Essa foi a pergunta. Essa é a nossa vocação, está lá em Efésios 4. Nós fomos vocacionados para sermos um. Então essa é a nossa vocação. Quando Paulo ora lá no capítulo 1 de Efésios, falando para Deus dar espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento do Senhor, e também diz para que o Espírito ilumine os olhos para que eles conheçam a vocação. Nós fomos vocacionados para sermos um. Por isso que a divisão entre nós é um absurdo, é uma agressão, um pecado grave. É tão sério que se você sentar para ceiar com alguém, quando não tem uma unidade plena, quando está dividido com inimizade, você, além de não estar ceando, disse Paulo lá em Coríntios 11, está trazendo para a tua vida fraqueza, doença e morte. Além de não cear. Então, tu vê como era sério, né? Nós somos simbólicos, somos de expressões externas, né? Nós casamos, colocamos uma aliança no dedo esquerdo. Eu estava falando com os irmãos, o dedo direito fala de noivado, direito esquerdo fala de casamento, né? Alguém te possui, né? Você tem um dono, você tem uma dona.
mas como seria trágico você estar vivendo em adultério com aliança no dedo. Com aliança você diz, estou casado, tem uma possuidora, tem uma pessoa que me possui com aliança, mas com a vida você fala outra coisa completamente diferente. Então eu estava explicando aos irmãos que Deus sempre foi contra, sempre. Ele sempre condenou, mesmo as coisas que Ele ordenou fazer externamente, quando elas não estavam imbuídas de um sentido verdadeiramente interno. Por exemplo, sábado. Sábado é a ordem do Senhor. Se eu não me engano, vou pegar aqui o texto exato, que eu acho que é Êxodo que vai dizer, Êxodo 31, 13. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e ti. Então Deus trouxe o sábado para a vida de Israel para ser um sinal, para ser algo visível. Sinal fala de algo visível. De algo invisível. É uma aliança no dedo, um sinal visível, mas de algo invisível. Né? De algo invisível. Então Deus fala que é um sinal, depois no versículo 17, 31, ele vai dizer, entre mim e os filhos de Israel, é sinal para sempre, é um sinal, mas você vai ver lá em Mateus 12, 8, Jesus falando que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por que Senhor do sábado? Porque o sábado havia se tornado Senhor daquele povo. Eles já não viviam mais em função de Deus, viviam em função do sábado, das tradições, daquelas coisas todinhas. Então você vê, você observa que mesmo as coisas que Deus ordenou fazer, Ele manda fazer, mas quando não tem um sentido verdadeiro mais, Ele condena. Circuncisão, mesma coisa. Quem mandou fazer a circuncisão? O Senhor mandou circuncidar, Deuteronômio 10, 16 lá. Circuncidem. Mas, desde Deuteronômio, Deus está falando, circuncide o coração de vocês. A circuncisão do coração não é coisa do Novo Testamento, não, mano. Se você ler Deuteronômio 10, 16, se você ler Jeremias 4, 4, você vai ver que desde o passado, Deus já falava que a circuncisão tinha que ser primeiro no íntimo, no coração. Mas aí, passou um tempo, o cara circuncidava o prepúcio, e achava que porque o prepúcio dele estava circuncidado, já era suficiente, porque ele tinha um sinal da aliança dele com Deus. Um sinal, né? Provérbios 16, 2 vai dizer, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. O cara olha os sinais, olha as coisas externas e diz, está bom. Mas o Senhor vai dizer que Ele pesa, tem uma versão que fala, pesa os espíritos, ou pesa o espírito humano. Quem se autodenominou rico, abastado, que não tem necessidade de nada, foi a igreja de Laodiceia. Então, o que ela via sobre ela própria, ela disse, rico, abastado. Jesus falou, você que diz isso. Sou rico, não tenho falta de nada. Você não sabe quem é você, pobre, cego, nu, miserável. Por quê? Porque aqueles sinais da bênção eram fakes. As coisas essenciais faltavam. Provérbios 21, 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Aí Deus começa, desde a antiga aliança, a mostrar que tem valores para Ele que são mais importantes. Coisas invisíveis que são mais importantes que as coisas visíveis. Visíveis. Né? E aqui é muito interessante, né? Por quê? Porque quando a gente lê um texto como de Provérbios e outros que tem, né? Como Deus falou lá em 1 Samuel 15, né? Lembra disso? Que o Senhor tem mais... É uma pergunta que Samuel faz para Saul. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos, mais prazer em sacrifício do que em obedecer a sua palavra? Né? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Eu estava chamando a atenção dos irmãos o seguinte,
Em algum momento também, por entendermos que as coisas invisíveis são mais importantes que as visíveis, a gente começa a desprezar as visíveis. Por exemplo, eu não gosto de ver homem sem aliança no dedo, cara casado. Já repreendi numa assembleia assim, de casais lá no Chile. Lá. Falei, cara, você tem uma aliança, cadê tua aliança? Vários pastores sem aliança, vários. Falei, caramba, mas o que importa é o que está no coração. Aí começa a cair, o que importa é o que está no coração. Aí os valores externos, os sinais externos perdem valor. Porque eles começam a dizer, não, mas o que vale... Claro, tem coisa que Deus realmente sucumbiu da lei, mas, como o próprio sacrifício. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Né? Olha o que vai dizer. Provérbios 15:8. Vou pegar uns textos para reforçar a ideia. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Isaías 1:11. O Senhor diz, de que me serve a multidão do sacrifício que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de... Mas quem mandou para esse sacrifício todo foi Deus que mandou fazer. Foi Ele que mandou fazer. Como é que Ele diz que não quer? Não se agrada. Né? Eu acho que... Foi aí que eu terminei com os irmãos aqui. Eu acho que os salmos que sintetiza melhor, que traz uma relação perfeita entre o externo e o interno, é o Salmo 51. Você vai ler o Salmo 51, que é aquele salmo de confissão de Davi lá, e ele vai dizer, versículo 6, eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51:17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Aí no versículo 19, a conclusão dele é muito interessante, amados. Porque ele vai mostrar qual é a atitude correta no coração do homem quando ele tem essa vida realmente, onde é que a coisa se consuma? Salmo 51:19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Porque se alguém disser que a ceia se baseia na comunhão, no relacionamento, e por isso não ceia mais, ele está negligenciando o mandamento do Senhor. O Senhor mandou cear. O Senhor mandou estar junto. O Senhor mandou partir o pão. Pô. Ele que mandou. Não é porque o que ele busca é relacionamento, é vínculo, que a gente despreza a ceia. Pô. Você não tem que desprezar assim, não, mas o principal é o extremo infantil. Isso é um extremo infantil, irmãos. Você saber que Deus se agrada mais das coisas internas não deve levar você a desprezar as visíveis, as externas. Não deve desprezar. Não deve fazer. E aí foi muito interessante, quando nós, um ano e pouquinho depois, comecei a enxergar, a gente orava sobre esse assunto, a gente lia sobre esse assunto. E naquela ocasião a gente começou a fazer uma relação, começou a entender que a aliança do Senhor, foi cantado de várias maneiras, olha, o Espírito Santo soprou sobre o Brasil tão fortemente esse tema, naqueles anos, que você via as músicas falando de aliança no Senhor eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser, sei que foi pago um alto preço. Tem uma música de Vila da Penha, essa era muito interessante, que
Acho que muita gente que cantava nem entendia por que estava cantando. Como o amor que havia entre Jonatas e Davi, em tua presença eu tiro a minha capa, tiro todas as minhas armas, para não te ferir. Deus soprou o Espírito Santo sobre a igreja de um tal jeito, de uma tal maneira, que os irmãos começaram a entender que nós deveríamos ter aliança entre nós. Que o nosso relacionamento, inclusive o discipulado, era uma aliança. Era um compromisso. Que a ceia do Senhor nos chamava para uma aliança, com Ele, mas também com uns com os outros. Não era apenas um pacto com Deus que estávamos assumindo, mas era um pacto com o irmão. Por isso que era um absurdo, por isso que era fake quando você, dividido, comia o pão e tomava o cálice. Porque você está comendo do próprio corpo, da própria igreja que você está comendo. Porque nós fomos vocacionados para essa unidade. Somos um só corpo. Temos um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Um em Cristo. E aí, quando a luz começou a bater com força, eu lembro que a primeira ceia que eu fiz foi com Denise. Por quê? Porque a minha aliança de casamento, ele nem lembrava mais dos votos, não lembrava nada. E aí eu peguei pão, peguei vinho, a mesa, só nós dois, abri meu coração, pedi perdão naquele dia do meu casamento, que eu cheguei lá bêbado, não lembrava de nada, dos votos, dos compromissos, nada. E aí falei, olha, nós temos uma aliança eterna feita em Jesus, mas eu quero aproveitar o ensejo para também falar aqui do meu compromisso contigo. E aí fizemos. Depois nós pegamos um outro casal e fizemos a mesma coisa com outro casal. Aí já começamos a ceiar assim, já em grupos menores, conversando. Daí também começamos a partir o pão com outra pessoa, não comer o pão sozinho, já pegar o pão. Lembra disso? A Anitta balançando a cabeça. Aí levava o pão. Aquele momento que o irmão levava o pão para outra pessoa, era o momento também dele verbalizar a aliança dele. E vocês acham que Deus não considera as palavras que foram ditas? O que vocês acham? Será que Deus não pesa essas palavras? Claro que Deus pesa. Claro que Deus pesa. E ali na ceia, se trocou muita palavra. De seguir junto até o final. Esse presbitério tem passado por várias provas de vários anos, é verdade. Mas uma coisa que nós temos clareza também é que nós temos uma aliança. Temos a clareza ou não temos essa clareza? Você acha que é só a simpatia que mantém esse presbitério junto? Vocês acham? Não, amado. Há uma aliança. Há palavras trocadas. Há compromisso. Há. E o discipulado sempre foi isso. A igreja começou a ceiar. E partir o pão. E os irmãos começaram a ter esse entendimento de que o momento de partir o pão não era só um momento, não era um momento comum, não era uma coisa visível apenas, mas era a expressão visível de algo que estava invisível. O Júnior falou hoje que ele acordou com uma gratidão imensa por vocês. Ele falou, ele expressou, verbalizou o que estava dentro dele, da gratidão que estava no coração dele. Mas em vários momentos, a gente pode expressar, deve verbalizar, expressar, declarar, comprometer, sem medo. Não tenha medo não, irmão. Não, aí depois não cumpro. A gente não está falando de voto. A gente está falando de unidade. Mais sério. A gente está falando de uma aliança mais séria. De um compromisso mais sério. De algo que é inquebrável. E quando a gente peca contra isso aí, a gente tem que fazer um caminho de volta, restaurar, pedir perdão. Igual um casamento.
Você sabe que tem uma aliança com a sua esposa. Você sabe que tem um pacto. Inclusive, tem um monte de solteiro que tem medo de casar por isso. Medo. A santidade não é medo, não. Que será que você fiel? Oh, filho, quem vai te sustentar é Deus, cara. Deus é que sustenta a aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Eu quero animá-los, em nome de Jesus, a não desprezar as expressões visíveis e externas. Não despreze quando ela está carregada, quando ela está plena de verdades internas, de coisas que são reais dentro de nós. Falar o que não é verdadeiro é uma hipocrisia. Falar o que você não é verdade para você dentro de você, tem que se arrepender. Mas falar o que está dentro de você, Deus se agrada dessas expressões todas. Deus se agrada, Júnior, quando tu vem aqui e expressa para os irmãos o teu coração. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando a gente senta, parte o pão e lembra de coração o valor que aquela pessoa tem para nós. Os momentos que a gente já passou, que a gente já andou, que a gente já viveu. Amém? Você pode dizer amém ou não? Assim é uma maneira de dizer para vocês que é bom manter, não desprezar. Se eu pudesse dizer assim, não despreze as manifestações externas, porque não despreze pelo simples fato, ou pelo fato, não é simples, mas é pelo fato de que elas são sustentadas pelas coisas verdadeiras do coração. Não despreze, tá bom? Seja também visível, seja também, expressa visivelmente o que está dentro de nós. Cláudio botou na boca do presbitério assim, um gostinho, uma ideia de comprar uma figueira para cá, uma oliveira. Aí, a gente vai ter uma oliveira aqui para quê? Para fazer azeite? Não, mas era um símbolo de um símbolo. Eu falei, então, achei tão legal, falei, que bom, cara. Oliveira toda vez que a gente olhar para a oliveira, a gente pode sentar e aprender alguma coisa com a oliveira. Mas não é ruim haver expressões quando existe uma essência verdadeira. Amém? Não despreze, tá, amado? Seja voluntarioso, declare as coisas, seja mais ousado. Eu vi que a última ceia, eu tenho visto algumas ceias, eu vi que os irmãos já foram mais prontos para verbalizar, falar, sentar, partir o pão. Não sei se vocês percebem a mesma coisa que eu percebo. A pessoa já foi mais espontânea, de repente mais ensinado também, né? Talvez a gente tenha que voltar a falar dessas alianças, desses compromissos. Talvez a gente tenha que voltar a falar para os irmãos os novos, inclusive, entender isso melhor, né? Saber como é que a gente chegou até aqui. Amém?